E aí, meu querido, minha querida, tudo bem? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Professor de Claire está aqui na área para a gente conversar sobre um edital que acabou de ser lançado, edital para Cefaz da Bahia, Secretaria de Fazenda da Bahia. Você que quer ser auditor lá na Bahia, esse é o seu concurso. Eu estou aqui para falar sobre o curso de discursivas que eu estou lançando. Né? A discursiva vai ter um peso interessante nessa prova, vai ser uma questão discursiva e vamos falar sobre isso hoje. No que compreende o meu curso de discursivas? Está aqui, ó. Ele vai compreender técnicas para provas discursivas. Vamos ter uma aula só com técnicas, como que se constroem frases, né? Como que a banca gosta que você faça. Vamos analisar provas anteriores da banca Fundação Getúlio Vargas e, por fim, o curso vai contemplar a correção individual de 5 questões. Você vai ter a possibilidade, né, de fazer 5 simulados da questão discursiva desse concurso. Mas vamos falar além, vamos falar um pouco sobre esse concurso aí da Cefaz Bahia. Vamos nessa? Olha só. Sobre essa prova do concurso, a banca é a Fundação Getúlio Vargas, FGV, é uma banca que vem crescendo muito, já era grande, né, e vem crescendo ainda mais. Não era muito tradicional em concursos da área fiscal, mas agora está, né, fazendo aí diversos concursos da área fiscal e também de tribunais de contas. Tá? A prova vai ser realizada no dia 5 de junho de 2022, horário de 8 da manhã até 2 da tarde. Isso mesmo, uma prova extensa, uma prova grande. Aquele tipo de prova que você sai, né, cansado, como se tivesse sido atropelado. Mas lá você não vai ser atropelado, você vai atropelar a prova. E a composição das questões, basicamente a nossa prova vai ser dividida em 2 partes, a objetiva e a discursiva. Na prova objetiva serão 70 questões de múltipla escolha, ABCDE, questão clássica, onde as questões de conhecimentos gerais vão ter aqui, ó, um peso 2 e as questões de conhecimento específico vão ter um peso 3, totalizando aqui, ó, 175 pontos, tá? De Claire. E a discursiva? Vamos lá, ó. A discursiva vai ser uma questão versando sobre conteúdo específico, valendo também 25 pontos. E aí você soma 75 com 25, o total de pontos do concurso será de 200 pontos. Muita gente vem e me pergunta, de Claire, você acha que qual será a quantidade suficiente para ser aprovada nesse concurso? Gente, isso é muito relativo, tá? Não tenho como dar um chute, porque vai ser literalmente isso, um chute, né? Tem concursos que com 80% a pessoa é aprovada, tem concursos que com 75% dos pontos a pessoa consegue ser aprovada, tem concursos que precisa de 90%, enfim. Vai variar de acordo com a complexidade que a banca exigir nas questões. Ela pode botar uma prova mais apertada e aí a nota vai ser menor. Ou então ela pode botar uma prova mais tranquila, com questões mais fáceis, aí obviamente a nota de corte vai ser maior. Então não tem como chutar a nota de corte. Você tem que se preparar para ter o melhor desempenho possível. É isso, tá? É literalmente isso. E aí, um ponto interessante dessa prova está aqui, ó, que é justamente o tempo disponível para a prova. Você viu, a prova vai durar de 8 da manhã até 2 da tarde, né? E lembrando que é um domingo. Gente, se possível, quem não for da Bahia ou de Salvador e for viajar, viaje no sábado pela manhã. Não deixa para viajar sábado à noite para chegar ali no último voo do dia em Salvador, não. Porque se der um problema, já era. Você não vai conseguir chegar a tempo de fazer a prova. Mas se você marca um voo sábado de manhã, dá algum problema, você ainda tem ali o período da tarde e da noite para conseguir pegar um outro voo e ir para Salvador. Mas vamos lá. Sobre o tempo disponível para a prova. Um ponto aqui interessante, né, é que como
a prova tem 70 questões, a média que a gente utiliza quando elabora uma prova, inclusive, né, quando eu elaboro os meus simulados, é de 3 minutos por questão. Então, 70 vezes 3, 210. Estima-se que o candidato, para as 30 questões de múltipla escolha, para a prova objetiva, vai gastar isso aqui, ó, 3 horas e meia, né, para poder resolver essas questões, tá? Ah, Diclé, então sobra 2 horas e meia para a prova discursiva? Eu não diria isso. Por quê? Eu gosto, né, de ter sempre uma reserva estratégica. Quando eu faço o planejamento da minha prova, o planejamento do meu concurso, eu gosto de ter aí uma reserva estratégica. Então, eu quero separar aqui, ó, 30 minutinhos para reserva estratégica. Pode ser usado com preenchimento do cartão, pode ser usado para passar a resposta a limpo, né, sair do rascunho, enfim, pode ser usado para o que você quiser, mas deixa de reserva. Se planeje, trabalhe dessa forma, que eu acho uma divisão interessante. E aí, sobraria cerca de 2 horas para a prova discursiva. Gente, o edital, diferentemente de outros concursos, ele não diz a quantidade de linhas da questão discursiva. Isso é bem atípico, é muito atípico. Normalmente, o edital diz a quantidade de linhas que devem ser utilizadas, tá? Mas, pelo tempo aqui disponível, um tempo aí de 2 horas, eu estimo que vai ser aí uma questão de aproximadamente 30 linhas, né? Não vai ser uma questão de 10 ou de 15 linhas, não, minha opinião. Então, no nosso curso aqui de discursivas, nós vamos nos preparar para responder questões de aproximadamente 30 linhas. Pode ser um pouquinho mais? Pode ser um pouquinho menos? Pode também, não tem problema. O importante é que você, né, se prepare para responder aí uma questão de aproximadamente 30 linhas. Isso é uma estimativa minha, professor de Clare. Beleza? E aí, quando você for responder as questões aqui do curso com correção individual, eu sugiro que você cronometre o seu tempo, relógio virado para baixo, para você não ficar olhando o relógio toda hora, né? E aí, coloca o despertador para 2 horas, tá bom? Você já vai se doutrinar a resolver a questão nesse tempo, já vai se acostumar a resolver a questão discursiva nesse tempo. Outro ponto interessante que muita gente me pergunta, de Claire, quando você estudava aí para concurso, você fazia suas provas, você começava pela discursiva ou pela objetiva, pela múltipla escolha? Gente, eu gostava de começar pela disciplina que eu tinha mais segurança, né? Então, qual é a disciplina que eu tenho mais segurança? Ah, é exatas? Vou começar com exatas. Ah, é direito administrativo, direito constitucional? Então, eu vou começar com essa. E é uma metodologia que eu gostava de usar. E aí, depois de 20, 30 minutos, depois, né, que eu esquentava, aí eu já ia para a discursiva. Matava a discursiva e, por fim, voltava nas outras questões objetivas que eu ainda não tinha feito. Então, eu fazia intercalado. Começava na objetiva, ia para a discursiva e depois voltava para o restante das questões objetivas. Beleza? Isso é a minha sugestão para o aluno que pergunta. O que mais que a gente pode falar aqui sobre essa prova discursiva aí da Cefaz Bahia? Vamos lá. O edital falou que vai ser uma questão discursiva. Ponto. Não falou a quantidade de linhas. Mas disse que essa questão vai versar sobre as matérias específicas, né? Sobre as disciplinas de conhecimentos específicos. E aí, nós temos aqui os 3 cargos do concurso, as 3 áreas: administração e finanças, tecnologia da informação e administração tributária. No meu site, eu estou oferecendo curso para a área de administração e finanças e também para a área de
administração tributária. No meu site não tem curso para a área de tecnologia da informação, tá bom? E sobre essas duas áreas, quais são as disciplinas que podem ser exploradas na questão discursiva? Está aqui, ó. Administração, Economia e Finanças Públicas, Matemática Financeira, Contabilidade Pública e Informática para o cargo, né, de agente de tributos estaduais, Administração e Finanças e Legislação Tributária, Informática Básica, bem como Matemática e Lógica no cargo de agente de tributos da área Administração Tributária. Gente, obviamente que nós temos aqui matérias que, né, são mais favoráveis, né, que têm prioridade na cobrança da prova discursiva. Então, com base nisso, qual é a minha opinião sobre a disciplina que vai ser cobrada na questão discursiva? Para o cargo de Administração e Finanças, eu aposto bastante em Finanças Públicas, que aqui é a AFA, Administração Financeira e Orçamentária, tá? E também em Contabilidade Pública. Para mim, essas duas disciplinas são aquelas que têm a maior chance, a maior probabilidade de serem cobradas na prova discursiva. E para o cargo de Administração Tributária, obviamente que a disciplina campeã, que tem aí, na minha opinião, 99% de ser cobrada na prova discursiva, é Legislação Tributária do Estado da Bahia. Diclé, você não acha que vai cair matemática financeira ou informática básica, nem matemática e lógica, nem informática aqui no outro cargo? Eu acho que não. Tá? A minha opinião é essa. Tanto que, se eles quisessem, eles teriam dado um peso maior aqui, ó, ao invés de só 5 questões. Tá vendo? Na minha opinião, essas disciplinas que estão com peso maior são as disciplinas que serão cobradas na prova discursiva. Vamos trabalhar elas no nosso curso? Sim, vamos trabalhar essas disciplinas, tá? Vamos ver aí questões de provas anteriores da Fundação Getúlio Vargas. Eu vou criar questões inéditas, vou adaptar, misturar questões que já foram aplicadas em outras provas. Tudo isso para poder proporcionar a você a melhor preparação possível da prova discursiva. Tá bom, gente? Tranquilo? Mas, Diclé, eu já te vi dando aula de Direito Civil, já te vi aí dando aula, né, de Direito Penal. Você fez prova discursiva no seu concurso? Fiz, gente. Eu fiz prova discursiva. No meu concurso para o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, tiveram 2 provas discursivas no mesmo concurso, uma de manhã, outra de tarde. Fiz outros concursos com provas discursivas e na minha função, né, como conselheiro substituto, eu trabalho elaborando voto, redigindo voto e revisando votos que os meus assistentes também me ajudam a escrever. Então, essa atividade de redigir, de revisar, é o que eu faço no meu dia a dia, né? Já é algo que eu faço com mais naturalidade. É muito mais comum eu fazer isso do que ver um tema de direito civil, por exemplo. Mas estou aqui para te ajudar, tentando te proporcionar a melhor preparação possível. Beleza? Na sequência, olha só o que eu separei aqui para gente. Ó. Quantidade de provas discursivas que serão corrigidas. Então, de acordo aqui com o edital, né, dentre os candidatos que concorrem às vagas destinadas à ampla concorrência, será corrigida a prova discursiva dos candidatos habilitados e mais bem classificados nas provas objetivas até o limite de 5 vezes o número de vagas previstas por cargo, área de atuação, no limite estabelecido no quadro abaixo. Então, vamos lá. Ó. Nós temos aqui, para a área de administração e finanças, 9 mais 4, 13, mais 1, 14 vagas. Tá? 14 vagas. Então,
Quantas provas discursivas vão ser corrigidas? 5 vezes 14, 70. Soma aí 45 com 20 com 5 vai dar 70 provas discursivas. Tá? Aqui nós temos 5 vagas. Não há nenhuma vaga para portador de deficiência, né? Mas serão corrigidas 5 provas discursivas aqui para portador de deficiência. Então, o total de provas discursivas no cargo de TI vai ser de 30 provas. A área que tem mais vagas, com 30 vagas, é a área de administração tributária. E aqui, gente, 150 provas vão ser corrigidas. O seu primeiro objetivo é justamente ficar dentro dessas 150 vagas, tá? Para ter a sua questão discursiva corrigida. E aí, com o seu desempenho na questão discursiva, você subir algumas vagas. Essa é a sua proposta, tá bom? Não pense, vou arrebentar na discursiva. Não adianta arrebentar na discursiva e não ficar entre esses 150 aqui. Na sequência, informações importantes que estão no edital. A prova discursiva, ela tem que ser manuscrita de forma legível, maravilha. E quando coloca manuscrita, tem uma pergunta aqui que muita gente me faz. Dicler, posso usar letra de forma? Ou tenho que usar letra cursiva? Essa é uma pergunta clássica que os alunos me fazem nos cursos de discursivas. Gente, qualquer uma das duas pode. Não tem problema nenhum. Quer usar letra de forma? Pode usar. A única observação que eu faço é a seguinte. Diferencie as letras maiúsculas das minúsculas. Tá? Então vamos lá, eu quero escrever o meu nome em letra de forma. Vou colocar lá a primeira letra maiúscula, Dicler, o meu nome próprio, Forestieri Ferreira. Pronto, tá aqui, ó. Tá nítido que a primeira letra é maiúscula, tá nítido que a primeira letra ela é maior que as demais. Então eu estou diferenciando aqui as maiúsculas das minúsculas. Tá? Você pode sim usar a letra cursiva, não tem problema nenhum. E aí, caneta esferográfica azul ou preta, maravilha, fabricada em material transparente. Fabricada em material transparente. Gente, o que acontece? Tem, né, um tipo de caneta que tem ponta maior e tem caneta que tem ponta menor, né? A grossura da escrita varia muito. Então, qual que você deve utilizar? A que mais se adaptar a você, a que você se sentir mais confortável. Tá? Mas, entretanto, ó, tem que ser com a capinha transparente. Imagina, chegar lá na hora da prova, você tem uma caneta igual essa aqui, ó, toda preta. A capa não é transparente. Não vão deixar você fazer a prova. Olha que besteira, por causa de uma caneta? Então se prepare, teste a caneta antes. Obviamente não vai deixar para testar a caneta no dia, né? E leve mais de uma, leve canetas reservas. Beleza? Outro ponto interessante, ó, será atribuído nota 0 à questão da prova discursiva que apresentar a abordagem incorreta do conteúdo solicitado, obviamente, né? Apresentar textos na forma não articulada verbalmente. A pessoa faz desenhos, faz setinhas, fluxogramas. Não. Numa questão discursiva, não é para fazer isso na resposta. Tá? Ou então, qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado. Gente, cuidado. Você vai ter lá, ó, a folha de resposta
com as suas margens. Tem lá a margem para você obedecer. Então, obedeça a margem, né? Obedeça essa margem aqui. Por que você está falando isso, enfatizando isso? Pelo seguinte, o examinador pode entender que você escreveu um texto fora do local apropriado, se você passar da margem. E aí, ó, olha o que ele pode fazer com a sua nota. Nota 0, vai zerar a sua nota. Então, cuidado, respeite a margem para que o examinador não considere que você escreveu um fragmento de texto fora do local apropriado. Vou escrever a lápis para depois passar a caneta. Não recomendo que se faça isso, tá? Mesmo se for parcialmente escrita a lápis, a sua resposta será zerada pelo examinador. Se tiver em branco também, e se a letra for ilegível também. Diclé, minha caligrafia é muito ruim. Como é que eu faço? Melhora a caligrafia. Não tem outra solução. Ou é isso ou é mágica. Então você tem que buscar melhorar a sua caligrafia, tá? O que mais que é interessante aqui, ó? Na avaliação da prova discursiva, será considerado o grau de conhecimento sobre o tema demonstrado pelo candidato, bem como a fluência e a coerência da exposição. Gente, cada banca tem uma particularidade, tem um jeito específico de corrigir as suas questões. O padrão da Fundação Getúlio Vargas é esse aqui, ó. Ela mede o grau de conhecimento. Basicamente, nesse espelho que eu peguei aqui a título de exemplo, o grau de conhecimento está sendo medido nessa parte aqui, ó. Grau de conhecimento. Tá? E mede também a fluência e a coerência da exposição. Olha só. Basicamente seria aquela parte gramatical, onde que a FGV analisou isso nesse espelho. Aqui, ó. Fluência e coerência da exposição. Diclé, mas o peso é muito diferente. Essa questão que valia 15 teve 14 pontos para o grau de conhecimento. Está aqui, 14 pontos. E somente 1 ponto para essa questão, esse quesito da abordagem geral, correção da linguagem, fluência e coerência da exposição? Exatamente. Aqui foi somente 1 ponto. E aí, você percebe que o peso do conteúdo é muito maior, tá? Muito maior. Gente, isso é uma prática comum na Fundação Getúlio Vargas. Nesse concurso da Cefaz da Bahia, a questão discursiva vale 25 pontos. Diferente dessa aqui, valeu 15, tá? Mas, na minha opinião, a FGV, para essa questão, esse quesito da fluência e coerência, vai dedicar aí 2 pontos. 2 pontos no máximo, tá? E os outros 22, 23, 24 pontos serão para a análise do grau de conhecimento do candidato. O que isso significa? Significa o seguinte: você não tem que ficar tão preocupado com a parte gramatical na sua questão. Óbvio, tem que ficar preocupado também, mas não é um bicho de 7 cabeças, né? A relevância dessa parte na nota, né? A proporção final dessa parte na nota não é tão significativa, é pequena. Né? 1 de 30, 2 de 30 não vai influenciar tanto na sua nota assim. Tranquilo, gente? Então, esse é o estilo, esse é o padrão da Fundação Getúlio Vargas na correção de questões discursivas. Além disso, outras informações importantes que estão no edital. A folha de textos definitivos da prova discursiva
não poderá ser assinada ou rubricada, nem conter qualquer marca que identifique o candidato, obviamente, né? Quando o examinador corrige, ele não pode saber de quem é essa prova. Então, qualquer aí marca que identifique o candidato vai ser uma situação que propicie a anulação do candidato e a eliminação do concurso. Somente o texto transcrito para a folha de texto definitivo será considerado válido para a prova discursiva, ou seja, você vai ter basicamente duas folhas, uma por rascunho e outra para o texto definitivo. O que você escrever no rascunho, o examinador nem vê, ele nem toma conhecimento. Adicléia, eu escrevi certo no rascunho e na hora que eu passei para a folha definitiva eu escrevi errado. Ele não pode considerar o rascunho? Não. Ele não vai considerar o que tiver no rascunho. Você pode até xingar a mãe do examinador no rascunho. O examinador não vai ver o rascunho, tá? Vai ver só o espaço ali para a resposta definitiva. E é isso que está dizendo aqui, ó. Os espaços para rascunho no caderno de prova são de preenchimento facultativo e não valerão para avaliação. Outro ponto, ó, não haverá substituição da folha de texto definitiva por erro do candidato. A Adicléia escreveu uma palavra errada, vou pedir para o fiscal de prova trocar a minha folha de resposta. Não vai não. Não vai não. Não vai porque não pode. Está previsto aqui que não pode. E se eu errar? Se você errar, faz assim, ó, como está aqui. Olha só. Errou? Faz um traço simples e escreve novamente. Errou? Por alguma razão, faz um traço simples e escreve novamente. Tá? Ah, Adicléia, eu não posso fazer assim, ó? Não, não pode. Isso aqui você não pode fazer. E eu vou além, gente. Eu vou além. Uma situação dessa, se a banca tiver com um grau de rigidez na correção elevado, isso aqui pode até ser considerado um sinal identificador de candidato e você receber nota 0 por causa disso, tá? Então, cuidado. Quer rasurar e escrever uma palavra errada? Traço simples, conforme eu fiz aqui, né? E continua normalmente, tá bom? Na sequência, como que vai ser o nosso curso aqui que eu estou elaborando? Qual é a composição do nosso curso? Primeiramente, a aula 1 vai contemplar técnicas para questões discursivas, então eu vou passar aí algumas técnicas para você, como que você vai construir o parágrafo, qual é, né, o tamanho do parágrafo padrão que você tem que utilizar na sua prova, como que você vai citar leis, como que você vai citar a Constituição, como que você vai citar exemplos, tudo isso eu vou trabalhar aqui na nossa aula 1. Na aula 2, a gente vai analisar questões de provas anteriores da banca FGV e também, tá? E também respostas de candidatos que prestaram concursos para a FGV. E aí você vai ver a correção que a FGV fez para aquela resposta. Eu vou comentar isso, nós vamos fazer essa análise juntos, eu e você. E depois vamos ter as nossas 5 questões com correção individual. Mas como que eu vou fazer isso? Gente, eu vou pegar o tema, então vai ter lá a questão, que vai ser a proposta. Você vai responder. Eu vou divulgar no site o padrão de resposta, nos moldes do que a banca FGV faz. E depois eu vou escolher uma ou duas respostas para comentar em vídeo. Né? No nosso curso, ele é composto de
vídeo e material escrito. Então, em todas essas questões aqui, ó, na 1, na 2, na 3, na 4 e na 5, eu vou escolher algumas respostas de alunos do curso para comentar em vídeo. Ah, de Claire, eu não quero que você comente a minha resposta em vídeo. Não tem problema, é só você colocar lá a informação de que você não quer. Eu vou selecionar uma outra resposta, problema nenhum, tá? Mas saiba que quando eu comento a resposta de um aluno em vídeo, obviamente eu não divulgo o nome do aluno, porque não quero constranger ninguém. O objetivo do nosso curso é meramente didático. Tranquilo, gente? Belezinha? Legal? Então é isso. Gostou da nossa proposta? Vem para cá, vem para o nosso curso de discursivas da Cefaz Bahia. Tenho certeza aí que eu vou conseguir te ajudar nessa preparação. Tá certo? Titio de Clé fica por aqui. Forte abraço, beijo no coração e boa prova.